Olá, meu pessoal, tudo bem? Bom dia, boa quinta-feira a todos. Estamos em mais um programa TV Brooklyn ao vivo, hoje recebendo duas feras, como a propaganda já indicou. Duas feras que nós vamos conversar sobre um caso do dia a dia, a qualidade de vida, os problemas que acontecem na nossa região. Vamos trazer o engenheiro Luiz Henrique Toledo, que já é conhecido aqui, já esteve em alguns filmes, nós já andamos pelo Brooklyn para a gente discutir e apresentar problemas que ele aponta tecnicamente como problemas graves de uma cidade que cresceu sem planejamento, o problema das calçadas, da mobilidade urbana. Depois vamos ter um filme sobre o aeroporto de Congonhas, 3 minutos de filmes, e depois teremos a presença de uma advogada especializada em direito imobiliário, a Renata Nini Goldoni, que vai falar para a gente de um problema grave. É inacreditável, né? Existem nesse país de anjos, nesse país onde todo mundo é sério, né? No mercado imobiliário existem fraudes, gente. É um negócio, nem parece que estamos no Brasil, né? E a doutora Renata já está também aqui no estúdio e vai daqui a pouquinho falar desse problema que afeta muita gente e como ela bem destacou no filme de apresentação dela, é uma questão muito importante, especialmente para aquelas pessoas que dão um duro às vezes para fazer a sua primeira grande aquisição, não é isso? E aí a gente pode se deparar com dissabores, então ela vai tratar disso também, né? Vamos já à presença do engenheiro Luiz Henrique Toledo, uma grande figura, está aqui no estúdio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Marcos, tudo bem? Henrique, bom dia, né? Vamos chamar de Henrique. Pode chamar de Henrique. A gente tem coisas em comum, aí a gente de vez em quando corre aí pela cidade para conhecer cafeterias boas, ele também é um fanático por café e já tivemos a coincidência de comentar e de conhecer cafeterias aqui na região, que tem ótimas cafeterias, diga-se de passagem, um pouquinho dessa experiência. Um dia a gente faz um programa só sobre cafeterias aqui na região e aí o Henrique vai estar presente com a gente. Mas vamos falar sobre o que nos pautou agora. Mobilidade. Né? Mobilidade urbana. Nós já tivemos... para quem acompanha o nosso programa, nós já tivemos andando pelo bairro, andando pelo Brooklyn, já filmamos flagrantes de pessoas, de senhoras saindo de feira livre e tendo que andar numa rua de paralelepípedo no meio da rua porque nenhuma das calçadas permitia, ou tinha aquela largura lá. E a gente vem conversando há muito tempo sobre isso, já andamos ali pela Padre José Antônio dos Santos, mostrando o calçamento ideal As transversais. As transversais, tal. Aquele calçamento largo com demarcação para deficiente, né, de mobilidade, e depois anda ali 50 metros, atravessa a rua, já não tem, porque tem uma placa de uma coisa, tem uma árvore ali, numa esquina tem 3 ou 4 postes, então tudo desorganizado. Então é esse o nosso assunto de hoje. E é um assunto que mexe muito, porque muita gente fala, né? Exatamente. Depois daqueles filmes, tudo, muita gente fala, olha, na minha rua é a mesma coisa. E estamos carecas, haja HD, para a gente guardar as imagens, as fotos que a gente recebe de moradores. Se eu começar a citar aqui, não dá para a gente falar a quantidade de pessoas que viram amigos da gente pela rede, né, pelas redes sociais, que flagram, olha, minha calçada, olha essa rua, olha aquela ali, tal, manda filme e tal. De vez em quando a gente publica alguns. Vamos lá, Henrique, vamos falar um pouco sobre isso. E fica a teu critério. Vamos até voltar um pouquinho para trás, entender o que é mobilidade, como começa a mobilidade. Poxa, quando a gente nasce, né? Como é que uma criança desenvolve a mobilidade? Primeira coisa, visão. Dos 7 sentidos, né? Na realidade existem outros, mas dos 7 sentidos básicos que a gente fala, né? Visão, olfato, paladar, etc., a visão é um dos primeiros. A criança vai desenvolver a visão a partir do 6º, do 8º mês. É mais ou menos entre isso que ela começa a ter a sensação de espaço, de movimento do pai, da mãe. Profundidade. Né? E a sensação de profundidade, ela vai começar próximo do 8º mês. Uhum. E quando ela adquire a sensação de profundidade, é o momento que ela começa a se preparar para andar. Então, o caminhar, né? Então, o princípio da mobilidade começa na visão. E se a criança
né, houver algum problema de visão, você vai ter que utilizar os outros sentidos do corpo, né, e principalmente aí tato, outras coisas, para poder que a pessoa tenha mobilidade. Então isso é muito importante falar às vezes nisso, que a gente vai sentir esse reflexo depois na questão de acessibilidade, né? Então, a mobilidade efetivamente começa nesse ponto. Uhum. Agora, o que é a mobilidade? Se você voltar historicamente, nós tínhamos os clãs, né? As aldeias, etc. E isso ele vai aumentando, quer dizer, dos clãs nós vamos para as comunidades, pequenas cidades, metrópoles. E o que a gente tem hoje? Os bairros das metrópoles. E dentro dos bairros das metrópoles, o que nós temos hoje? Os grandes condomínios, que nada mais é uma visão moderna das antigas clãs. Uhum. Porque os condomínios hoje praticamente são clubes, né, você tem toda uma infraestrutura que a pessoa praticamente não precisa sair dali. Dispensa a saída. E com o trabalho online e as entregas que você tem, delivery de comida, de mercadorias, a pessoa praticamente não precisa sair daquele espaço. Uhum. Então o conceito de mobilidade que a gente tinha, né, ou as visões que a gente tem ao transcorrer, principalmente aí, né, quem são os 50, 60 a mais, poxa, mudou completamente. Eu preciso vir de São Paulo para Campinas, etc. Poxa, eu ainda continuo indo, mas aquele movimento que eu tenho do meu dia a dia do bairro mudou bastante. Uhum. Então, aí, como que começa, né? Então, eu trabalhei alguns anos também na área de logística, né? Fora ter trabalhado aí com infraestrutura urbana, eu trabalhei na área de logística. E em termos logísticos, você usa muito um termo de primeira e última milha. Que, para quem traz um produto, né, aquela coisa, vou fazer minha comprinha num site da Shein, etc e tal, onde está o grosso do custo do transporte? De Santos até minha casa? Ou da fabriquinha lá na China até o porto que vai sair? O restante desse meio do caminho, o custo é praticamente ínfimo. E a mesma coisa vem para nós. Onde está o nosso custo, vamos chamar assim? O nosso custo começa o momento que eu saio do meu apartamento e vou utilizar o meu meio de transporte pessoal, seja motocicleta, bicicleta, carro ou transporte público. Uhum. Então esse é um que, teoricamente, eu demando muito mais tempo e energia, se for fazer a conta. Certo. E depois, o transporte público, se você calcular, o custo energético é diferente. O mais barato realmente é o pedestre. Porém, eu tenho a limitação da distância. Sim. Que se eu automatizar isso aí, ele se torna muito mais caro que outros custos. Quando eu vou vindo, né, para a nossa comunidade, para o nosso apartamento, sim, né, eu tenho que começar a olhar a questão da mobilidade dentro das várias etapas da mobilidade, metrô, ônibus, veículo particular, etc., eu tenho que começar a olhar para o transporte individual, mas não individual no sentido do carro a pessoa sozinho, que esse é um dos piores que tem. Talvez o mais caro e o mais danoso para o meio ambiente. Exatamente, é o mais caro e o mais danoso. Uhum. E aí nós chegamos num problema, poxa, como que é a calçada? Quer dizer, como que é meu acesso? Antes de a gente entrar especificamente na questão da calçada, vamos analisar a nossa região. Nossa região está muito bem estruturada com sistemas públicos. Metrô, monotrilho que vem agora em março, abril do ano que vem, CPTM, não é? A gente tem uma malha de Uber, táxi, que é a maior da América Latina, em razão da gente ter o aeroporto de Congonhas aqui perto, né? Faria Lima também, né? Então a gente tem uma malha muito grande de pessoas que usa ou pode vir a usar, né, o transporte coletivo. Mas ele sai do transporte coletivo e tem que andar a pé, não é isso? Esse é o grande... Exatamente, aí é que está. O conceito Esse é o funil, né? O funil, na realidade, nós estamos num ciclo vicioso. Para você falar de mobilidade, você tem que falar do transporte público, do transporte individual, o chamado transporte ativo, né? E as políticas públicas que interferem na infraestrutura urbana. Sem formar esse círculo, você não tem mobilidade. Então eu preciso do investimento em metrô, ônibus, etc. Eu tenho que ter as linhas de ônibus dimensionadas adequadamente conforme distância. Por exemplo, nós temos linhas de ônibus, inclusive uma delas passa pela nossa região,
que, assim, são uma das campeões de extensão e de tempo de ponta a ponta. Sim. E por que existe essa linha? Que vai lá para a zona sul, no extremo sul de São Paulo. Ela sai Guarapiranga. Ela sai do Ipiranga e vai até Rio Pequeno. Rio Pequeno, tá. Agora você olha o trajeto dela, é um zigue-zague. É um zigue-zague gigantesco. E aí você fala, poxa, por que não tem a interligação com os outros modais? Mas tem, né? Não, tem. Então, aí se tem a interligação, por que ela existe inteira? Ah, entendido. Porque você passa, muita desse ônibus é o articulado que você tem ele transitando por vias estreitas, brigando por espaço com outro ônibus que poderia ser menor. Uhum. Né? Então, essa discussão do meio de transporte, né, do ônibus, também deveria, né, como que é feito o remanejamento, o estudo das linhas. Eu sei que a Secretaria de Transporte está trabalhando nisso, mas é aquela coisa assim, que teria que ser um pouco mais acelerado para justamente aliviar esse tráfego da região. Sim. Entendeu? Tá. Agora, vamos falar de calçada, então. Vamos para a ponta principal, que é a maior demanda e que eu digo assim, é um divisor. Nós já tratamos na TV da questão e dos programas que estão nas redes sociais, da TV Brooklyn, a questão do investimento que está sendo feito em duas regiões de São Paulo, né? O Brás, no centro do Brás, ali com um intuito ali mais comercial, para melhor atender como um bulevar, calçadas mais largas, para fomentar e para dar um pouco mais de conforto para aquela região da cidade que é eminentemente comercial e de atacadistas e de gente que vem do Brasil inteiro fazer compra lá. E o outro na Liberdade, cuja função é mais turística, porque ali aquela região antiga tem um grande movimento de pessoas, de pedestres o dia inteiro, fim de semana então nem se fala, naquela região, com estreitamento das ruas, eliminação do estacionamento nas vias, a zona azul, e ganho de calçada. Mas, ao mesmo tempo que apenas duas regiões estão tendo essas obras nesse ano, mas o prefeito também já foi rápido e disse o seguinte, não tem mais verba esse ano para mais lugar nenhum. Enquanto que a gente, morador aqui da região sul, olha e vê o que é. A gente tem em todo lugar. Eu tive a semana passada no centro de Santo Amaro, lá, visitando o museu, em eventos lá, e é uma loucura. Do metrô, porque eu fui de metrô, Henrique, do metrô até o Museu de Cultura lá, Júlio Guerra, eu andei mais na rua do que na calçada, porque a rua estava com lixo, com público, com movimento, com caminhão transportando, descarregando mercadorias para as lojas. Eu andei mais na rua, os meus, sei lá, 500, 600 metros que eu andei ali, da estação, acho que Adolfo Pinheiros até o local, muito mais na rua do que na calçada. Você está falando um negócio que, assim, os projetos públicos. Então, você tem, ao longo dos, né, se pegar desde do século passado, nós tivemos vários planos diretores. E os planos diretores tiveram focos diferenciados. O último plano diretor, ele é chamado participativo, onde a comunidade, de uma forma ou de outra, ela participa na decisão de onde deve haver os investimentos. E do plano diretor você tem o plano das subprefeituras e na sequência você tem os planos de ação das subprefeituras. Inclusive está sendo discutido atualmente o plano de ação das subprefeituras aqui da nossa região. Nós somos região, aqui nós estamos até divididos, Pinheiros e Santa Amaro. Justamente. Hoje até é a discussão de Pinheiros e a semana que vem é de Santa Amaro. Então isso é até uma questão. Poxa, como que é feita essa divulgação? Eu como cidadão me predisponho a participar ou não? Né? Vou ativamente ou não vou? A prefeitura não divulga isso. A prefeitura não divulga. O número de pessoas que participam se você não tiver uma ação ativa querendo saber,
Justamente. Você não vai ter essa informação. Justamente. E inclusive, né, falando aí da transparência, né, você tem o portal de transparência da prefeitura, que você sabe onde foi aplicado o dinheiro efetivo, e você tem um outro portal da prefeitura, chamado Portal Mais, onde você, como cidadão, se inscreve para saber a tramitação dos projetos. Sim. Você entra lá, eu entrei dias atrás, assim, são poucos projetos que tem tratando do tema. Então você fala, poxa, nós sempre reclamamos da calçada e tem poucos projetos. Poxa, tem poucos projetos por quê? Nós não temos mobilização adequada cobrando a prefeitura. Cobrando a prefeitura, sim. E aí os poucos projetos que existem, não tem mobilização popular cobrando o andamento do projeto. Sim. Quer dizer, então, para o poder público fica uma situação cômoda. Agora, é lógico que, vamos falar aí, recursos são escassos ou não são escassos? Né? É uma outra discussão que eu acho que deveria também haver. Porque, por exemplo, se você olhar para o centro da cidade, você estava citando o Brás e a Liberdade, o centro da cidade ele está tendo todo o projeto de revisão das calçadas do Centro Velho e já tem um estudo de voltar com o VLT, né, que é o antigo bonde. Uhum. Que é uma solução, inclusive, que deveria ter sido adotado no corredor da Santa Amaro. E poderia ser adotado, por exemplo, se falar na Berrini. Né? Se você pegar o eixo Berrini e Faria Lima, poxa, caberia um VLT ali tranquilamente. É uma questão de tempo, mas poderia ser trabalhado nisso. Uhum. Agora, a questão do recurso. Então, por exemplo, hoje a prefeitura está priorizando Liberdade e Brás. E você vê ações efetivas no centro da cidade. Uhum. Né? Você anda ali pela 15 de novembro, pela direita, você vê se refazendo. Agora, isso é decorrente do projeto de quê? De revitalizar o centro. Agora, para as regiões, você tem, por exemplo, os CEPACs. O que é o CEPAC? É um título que é vendido pela prefeitura, que é o direito de construir a mais do que o plano de zoneamento já permite. Então, se o plano de zoneamento hoje já permite uma verticalização, com o CEPAC eu tenho uma verticalização maior ainda. Sim. E a questão do recurso, um dado que é interessante, você tem um imóvel, né? Então você pega uma determinada região, tem 3 imóveis juntos perfazem 1.500 metros quadrados. Nós temos inclusive uma lâmina preparada para isso. Então você pega. Olha lá, a arrecadação do IPTU, veja o exemplo que o engenheiro Henrique está nos apresentando. Vamos lá, 1.500 metros, em um exemplo de uma área de alguns imóveis. Alguns imóveis que as pessoas moravam aqui há 50 anos, casaram, ficaram só os pais, etc., venderam os imóveis. Venderam os imóveis. E aqueles imóveis nós vamos fazer. E olha que a conta ali, ela é, assim, é benéfica, porque eu estou usando o quê? 15 andares. Sim. Eu não estou usando os 30 e pouco que estão sendo feitos hoje. Que uma construtora está fazendo aqui na Portugal. Aqui, e estou usando 50 metros quadrados. Certo. Olha a diferença. Então você vê. De arrecadação do prefeito. E tem um outro, vamos dizer assim, uma outra divergência a favor da prefeitura, que na realidade o disparate seria muito mais. Seria muito maior, né? Porque o valor do imóvel antigo, ele está com o mesmo valor venal do imóvel atual. E quando deveria estar depreciado. Exato, Quando você vai comprar, o que o Henrique está dizendo é que quando você vai comprar um apartamento nessa parte de baixo, o IPTU é muito mais valorizado, na escritura lá, o valor venal cheio, o valor venal vai ser mais atualizado. Mais cheio. Enquanto que quando você está lá naqueles imóveis atuais, largos, você está com o IPTU defasado. Você está com o valor venal depreciado. Claro, lógico. Então é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E aí quando você fala, poxa, arrecadação do IPTU, você pega na legislação do Estatuto das Cidades, onde que deve ser aplicado o IPTU? A Constituição proíbe a destinação específica.
É, isso. Então, o que Uma você receita tem? não pode ir especificamente para uma Para um ação ponto. de despesa. Então, mas você tem o quê? Que a parcela que é obrigatoriamente a saúde e a educação. Isso. O restante, a prefeitura é para aplicar Em cima de ações. em cima de ações de infraestrutura urbana. Só que aí o que você tem? Ou custo de pessoal. Sim. Vamos falar, se eu estou verticalizando, eu tenho até um dos meus primeiros trabalhos de verticalização, sobre verticalização urbana, foi quando eu morava na região do Ipiranga, Uhum. e o Ipiranga estava sofrendo o mesmo Sim. processo que esse. Isso. Eu estava fazendo um MBA na USP sobre gestão ambiental. Tá. E nós fomos utilizar o quê? O impacto da verticalização na água. Porque a água, por exemplo, para São Paulo, ela vem bem longe. Bem longe. Sistema, vem Piracicaba, Minas e por aí. Região de Bragança. Bragança, ali, etc. É. E o impacto da água é assombroso. Só que, por exemplo, se você falar água, a Sabesp até hoje é privatizada, então não é um custo direto para a prefeitura. Energia elétrica, a gente cansa de reclamar da Enel. Só que, poxa, são projetos de anos, décadas atrás, Sim. que de repente, poxa, eu tenho uma verticalização e a empresa ela tem que se mobilizar rapidamente para atender essa demanda. Claro. Só que isso implica refazer redes, linha de transmissão, etc. E apaga a luz, apaga a luz um dia, fica piscando, porque eles estão de uma Aí forma... você tem a árvore, todos esses problemas. Então, o que é o custo efetivo para a prefeitura da verticalização? Tem um acréscimo do sistema de saúde, tem um acréscimo da educação? Tem. Mas não é no mesmo nível. Não é na mesma proporção, lógico. Via pública. Não é o mesmo nível. E com arrecadação... A via pública nem faz. Sabe que tem, mas não tem uma engenharia para fazer, porque o CET... E aí é que começa um outro absurdo, né? Assim, por exemplo, até eu vi dias atrás no site da TV, do perfil da TV Brooklyn, uma reclamação sobre uma operação de guindaste aqui na região. Sim, isso tem muito, por causa de construtora. Por causa do construtora. Então, você tem que imaginar, poxa, eu estou investindo em verticalização. Poxa, o que vai implicar? Demolição. Barulho, poeira, intervenção então de rua. É aquela coisa, a partir do momento que o plano diretor começou a permitir a verticalização, eu estou claramente sofrendo todos esses impactos. É caminhão que vai vir na parte da demolição, é caminhão que vai vir durante todo o processo de concretagem, e é caminhão que vai vir para transportar material, claro, a parte da ferragem, material cimento, de acabamento, etc. Tudo, Aí o comentário da pessoa é, poxa, por que o guindaste, por que esse serviço está sendo realizado no domingo? Poxa, você trazer um guindaste de 90 toneladas para dentro de uma região dessa. Primeiro, o guindaste veio para quê? Para instalar a grua. A grua não é uma coisa que você tem no supermercado e fala, oxa, me dá uma grua hoje. O cara precisou planejar 5, 6 meses antes. Sim. Poxa, que dia vai estar disponível para mim? E o dia que vai estar disponível, ele só vai poder instalar o quê? No meio da semana. Por quê? E esse é o trabalho que a CET faz muito bem. Porque é o trabalho que a empresa que está sendo responsável com isso, ela tem que negociar com a CET o dia que ela vai parar a rua. Ela tem que negociar a empresa que ela locou o equipamento. guindaste. Sim. Poxa, qual o trajeto que vai ser feito? Então, é aquela coisa assim, poxa, o guindaste, como é que ele chega numa rua aqui estreita? Todo o caminho. Ele não pode chegar 4 horas da tarde de uma quinta-feira. Ele tem que chegar realmente. Então, eu sou, como morador, queira ou não, eu tenho que conviver com esse barulho. Sim. Né? É a mesma história de eu reclamar do caminhão do lixo. Que hora que eu vou fazer a coleta do lixo? Né? Eu não quero o caminhão do lixo passando às 7 da manhã, nem às 5 da tarde, mas eu não quero ele passando às 10 da noite. E muito menos às 3 da manhã. Tá, só que... E o lixo é uma questão interessante, que ele é ligado diretamente à classe econômica.
você tem a parcela de lixo orgânico, que ela é praticamente em torno de 700 gramas, 1 quilo por pessoa. Certo. E você tem a outra parte, que é o chamado lixo reciclável, não reciclável, etc. e tal, embalagens, etc. Que esse é muito maior o volume. E também afeta muito mais em razão do poder econômico da pessoa. Exatamente, quer dizer, Claro. quanto maior o poder econômico, mais custo de lixo você vai ter. E isso impacta, né, a circulação. Então você vê, é interessante ver que alguns prédios, né, aí são vácuos da legislação e como também o empreendedor está trabalhando em cima disso. Você percebe que alguns prédios de um padrão um pouco mais alto, ele já tem uma área prevista, não só para a retirada de lixo, como para o caminhão que vai fazer a mudança. Então, aquela coisa assim, muitos apartamentos você vê, eu vou me mudar para o prédio, eu tenho que negociar com o porteiro para isolar a área, para o meu caminhão ficar parado ali no sábado das 10 da manhã. Poxa, mas eu quero mudar no domingo. Não, só pode no sábado das 10 às 2 da tarde. Não pode mais cedo porque fulano está dormindo. No meio da semana eu tenho problema do tráfego. Quer dizer, e é o caminhão da mudança, que você pega um prédio com 120 moradias, quantas mudanças você não vai ter? Isso é impacto na mobilidade. Sim. E voltando na história da calçada, durante toda essa etapa da obra, você tem praticamente a construção afetando diretamente a calçada. E como essa calçada vai ser reconstruída? Agora, mais do que a calçada ser reconstruída, que existe uma norma brasileira tratando do tema, que ela fala qual a largura que deve ser destinada a serviço. Nós temos umas imagens ali, olha lá. Sim. Exatamente. Então, quanto que deve ser destinado a serviços, quanto que deve ser destinado à circulação, e a parcela que deve ser utilizada aqui já dentro do perímetro do imóvel para permitir o acesso do imóvel. Por que isso aí? Aquela história da rampa que você vê, minha casa está fora de nível. Poxa, essa rampa tem que ser construída dentro da área do imóvel, não na calçada. Correto, correto. Agora, para que a calçada seja o mais plana possível. E temos imagens aí que mostram essa situação. Então, né? aí você vê. Esse é o ideal, né? Seria a calçada ideal, que você percebe ali, você tem a sinalização para a pessoa, né, com deficiência visual. Não só visual, mas você tem a sinalização podotátil, né? Que exatamente. É por cor e pelo tato. Isso. Você tem a área de serviços, né? Então você vê o cesto de lixo e vê onde está a árvore. E você onde vê tem mais, poste e tal. E você vê mais ao fundo ao poste. Exato. E você vai ter a sinalização na guia, né? Que é outra coisa importante. Até um dos pontos nessa questão aí das cores, né? Você vê, essa calçada é muito interessante, essa que está aparecendo agora. Por quê? Eu devo pintar a guia de branco ou não? Sim. Né? Que é uma questão colocada por uma vereadora aqui da cidade de São Paulo. Porque se você pensar, é um absurdo o quanto se gasta para pintura de guia. De mão de obra e material. E retrabalho. Só que, por exemplo, do outro lado eu vou deixar de pintar a guia, mas eu tenho que trabalhar com essa questão da cor. Por quê? Cerca de 5% da população é daltônica. Sim. É um percentual alto. E na nossa região nós temos um pessoal com uma faixa etária maior, com problema de visão também. Isso, e o que é pior? O pior, assim, de forma, né, desculpa o termo, mas assim, você tem um daltônico, você tem um daltônico que é para todos os tons, que ele vai chegar a esse piso totalmente cinza. Tá. E você tem um outro que ele eventualmente não vai enxergar o vermelho. Sim, não vai ver. Então como que ele vai ver que tem um desnível? Jesus, Tá. Então você defende que a guia deve ser pintada? Não defendo que ela deva ser pintada. O que eu acho que tem que seguir o que diz a legislação, que você deve ter contraste de cores. Contrastes, tá, ok. Quer dizer, seja físico, seja de uma maneira ou de outra, você tem que ter o contraste. Por quê? Para delimitar onde termina a calçada, para começar a sarjeta. Nós temos um outro vídeo, vamos ver se a produção chega, que também tem uma calçada interessante, essa,
que ali você vê, ó, entre as árvores tem ali a queda, o recuo, o acesso, que nem está pintado lá faixa, mas também ela tem esse destaque da cor, exatamente. Da Você cor. percebe que... Interessante essa calçada. E sabe que é legal você, às vezes, fazer o teste? Pega essa mesma imagem e transforma ela em preto e branco. Sim, exato. Quando você começa a pegar, né, aquela história do jogo de futebol, poxa, por que a camisa de um time é contrastante com a outra, né? Aquela coisa. Exato, pensada no preto e branco a cor da camisa. Ela não é pensada para ser a cor. Sim. Né? Aquela questão, a lista é horizontal, vertical, etc. Ela é pensada nesse aspecto. Exatamente, entendi. Então você vê, essa calçada tem a área para árvore. Sim. Então você vê que ela segue praticamente todo o padrão do que diz a norma. Tá, ok. Agora, isso é o ideal. Isso é o ideal. E é uma foto que a gente olha, observa, fala, nossa, porque isso não é o comum, né? Não é o comum, nem na nossa região, nem na cidade inteira. O que tem que ser forçado, vamos dizer assim, não é forçado, mas assim, as novas construções é uma questão de marketing para os novos empreendimentos. Sim. Então, aquela questão, e isso até é um fato interessante de você observar. Se eu sou uma pessoa que vou comprar um prédio, a primeira coisa que eu quero ver é como ele está sendo construído. Sim. Eu quero comprar um apartamento. Poxa, se eu estiver comprando na planta, eu quero ver como que está sendo construído. Certo. E aí é que as construtoras deveriam trabalhar mais. E começa na questão seguinte, poxa, a construção, ela está criando espaço para o pedestre durante as obras? Algumas construtoras prezam por isso, outras nem tanto. Olha lá. Essa aí é da eficiência do transporte de acordo com o meio, uso, né? Do uso, isso. Né? E da ocupação do solo, né? Então você vê como a bicicleta, o pedestre. Você tem na faixa azul a velocidade, a ocupação por pessoa, né? E o gasto. O lado amarelo é a ocupação. Exatamente. Né? Quantos metros quadrados está ocupando? Então você vê lá que a ocupação individual é muito maior do que quando você tem 4 passageiros. Justamente. Né? A ocupação do espaço territorial, né? Isso. O veículo ocupa 40, pode andar a 40, mas ele ocupa um espaço muito grande. Se ele e desde que tenha fluidez. E desde que tenha fluidez no tráfego. Porque se não tiver fluidez, ele está ocupando o espaço e ali parado, né? Enquanto o pedestre está podendo caminhar. Ele pode ter um certo congestionamento, tipo que tem na 25 de março, mas ele ainda está andando. Exatamente. Bom, diga. Mas aí voltando um pouco na questão das construtoras, então você vê, são 2 enfoques. Um, é a questão da empresa que está empreendendo, focar melhor em permitir o acesso às pessoas que estão transitando pela via, e isso às vezes não é nem a postura da empresa, tá? É a postura do engenheiro responsável. Sim. Nós registramos aí nas redes sociais da TV uma construtora que já demoliu ali na Portugal. Demoliu já botou o tapume, subiu o tapume, mas entregou a calçada nova antes de começar a obra, quando a maioria das construtoras e dos prédios fazem o oposto. Exatamente. Eles botam o tapume, deixam a calçada, como é o caso da Roque Petrella, que tem lá no Brooklyn Novo, está lá uma construtora, ia começar um conjunto horizontal, não fez. Aquilo lá é uma calçada totalmente detonada em 3 frentes. Você tem um determinado pedaço da calçada, você vai, pelo tamanho, pelo peso do caminhão, etc., ela não vai comportar. Mas isso é um pedaço pequeno de circulação. O restante, né, do entorno de onde está sendo feito o empreendimento, você dá para ter uma calçada boa, permitindo a circulação. E antes da obra. Antes da obra. Porque esse caso da Portugal, Henrique, é um caso excepcional aqui na região que eu fui retratar. Eu já notei mais que um. Tá? É mais? É.
Aí você vê que Ótimo. é a preocupação de quem é o dono do empreendimento, da construtora. Isso, da construtora. Coisas, por exemplo, que eu tenho visto aqui na região, Aham. e não via antes com frequência, por exemplo, durante o processo de concretagem, né, que você tem um bombeamento. Até uma vez eu vi um comentário de uma pessoa dizendo, poxa, por que o caminhão fica na rua durante o processo de concretagem, não fica para dentro do condomínio? Eu falei, Certo. é impossível. Né? E por que o caminhão de bombeamento está na contramão? Não Certo. tem como não ser. Não ser. É dessa maneira. Só que você tem toda a mangueira subindo e entrando no prédio. Poxa, isso aí você tem que criar um acesso para o pedestre. Sim. Então, você vê que algumas empresas, elas se preocupam em criar uma passarela. Sim. Então, Uma sinalização boa, uma além da faixa de segura. sinalização, ela criou ou uma passarela por cima da tabulação, passarela metálica muito bem construída. Eu fiquei... Quase não, quase não é- se vê não. isso, velho. É raro, mas o raro. dia que eu vi, a pena até que eu não tenho a foto aqui agora, senão... Mas é um negócio assim, quando eu vi, eu falei, nossa, mãe. Aham. E era negócio que a gente via, eu trabalhei muito em obra industrial, você via em obra industrial. Isso, tá. Agora, normalmente você vê a circulação preservada para a circulação no entorno. E aí vem uma outra coisa que é nos prédios em reforma. Que o condomínio resolve fazer sua adaptação de fachada, etc e tal, Portaria. etc e tal, e ele não tem a mesma preocupação, seja na preservação da calçada, Uhum. ou preservar a circulação. Circulação. Isso eu já tive alguns enroscos com alguns prédios, que eu cheguei, fui atrás do zelador e falei, meu, onde você quer que a pessoa passe aqui? Sim. Aí a justificativa dele era, não dá para pôr o cone. Poxa, como não dá para pôr o cone? Você põe o cone para o caminhão da mudança, você não pode pôr o cone para a pessoa circular? Sim. Porque a pessoa vai ter que circular pela rua. Claro. Né? E é trecho que você vê pessoas andando realmente com muleta. Quer dizer, você põe a pessoa com muleta andando na rua? Uhum. Mãe com criança. Dona etc. de casa com carrinho de feira, como nós vimos. O carrinho de bebê é o que... Aqui ou você tem o carrinho de feira, ou o carrinho de bebê, ou o pet. Muito pet, muito passeador e cidadão em si. Henrique, é incrível, mas a gente começa a conversar, o tempo voa e nós estamos no final. Eu queria, inclusive, dizer que todos os assuntos que a gente aborda, a gente tenta aprofundar, mas o reloginho cobre. O reloginho nos... Para encerrar, como é que você vê a prefeitura e a participação? Você citou essa questão, né? A prefeitura tem planos, ela discute, ela tem conselho de tudo quanto é assunto, né? Mas a população participa pouco, né? Exatamente. A gente estava aqui nos bastidores antes e o Henrique estava comentando que ele viu lá no 156, o portal da prefeitura, e nos portais acessórios da prefeitura, a quantidade mínima de participação da população, né? Enquanto a gente tem essa discussão. Tem umas lâminas que eu vou pedir para a produção colocar, que são aí do município e da nossa área, né? A região que nos atinge, né? Está ali, né? Nós estamos ali nessa parte mais escura. E a prefeitura tem, né, canais de comunicação para que essa... E eu vou te dizer, eu uso. Eu sou chato. Sim. Eu uso e tem resultado. Eu vou te dizer, não é 100% das reclamações que eu sou atendido. Sim. Mas eu te digo que a grande maioria, quando eu entro lá no site, falo, tem um buraco aqui assim assado, tem um transtorno assim assado, tem uma... Um dos quais era, por exemplo, o bueiro que ali bastava, né, trovejar, o bueiro já pulava fora. Poxa, está resolvido. Certo. Você fez o que se faz, 156. 156, fiz inúmeras reclamações, tirei foto, etc e tal. Poxa, hoje está resolvido. Está resolvido. Mas isso é uma parte ínfima da população. Exatamente. Ínfima da população. É o que a gente tenta fazer na TV, a gente faz isso, a Cíntia faz lá no Vivo no Brooklyn. Eu acho que assim deve ser uma das maiores produtoras de 156. Você faz a reunião de condomínio, quantas pessoas participam? Porque 10% dos... 10%, 15% quando muito. Quando muito. E aí você reclama do síndico. Aumenta quando na pauta está o aumento E olha, nem assim, viu, cara? Nem assim. É absurdo.
Bom, gente, foi um prazer ter o Henrique. A gente abordou algumas coisas rapidamente, nós vamos continuar. Eu estou tentando aqui agendar com o Henrique para a gente visitar essas duas regiões onde o processo da prefeitura está ampliando as calçadas no Brás e lá na Liberdade. Se nós conseguirmos isso, a gente vai fazer transmissão ao vivo, aí fim de semana, nós vamos ver uma data e vamos estar com o Henrique sempre, porque a questão da urbanidade, da mobilidade, pega muito fortemente na cidade inteira, mas na nossa região em particular, em cima da verticalização que está acontecendo de forma brutal, né? Tem construtoras, como o Henrique falou, construtoras que são primorosas no cuidado com o entorno, com os vizinhos, com o transporte, com os pedestres, com respeito às calçadas, enquanto outros estão gerando aí até boletim de ocorrência. A gente fala muito aqui da rua Furnas, aqui próximo da Berrini, que é esse exemplo que o Henrique colocou agora há pouco aqui, porque durante a semana é um inferno ali na rua, chove concreto na casa, caem objetos e arrebentam teto de portões, telhado, atinge carro, atinge pessoas, tudo mais. E aí no domingo, quando a pessoa quer dormir, vem o guindaste. E aí a gente vê que assim, por que em outras construções, às vezes até maiores, não tem essa ocorrência, em casos como esse da Furnas, e aí acionado o subprefeito, a subprefeitura vai lá, diz, autuei, multei, realmente estava irregular, na semana seguinte o inferno volta novamente. Então a gente também tem isso, né? Tem pessoas e pessoas conscientes e não, empresas também que poderiam maneirar um pouquinho, respeitar. Exato. Henrique, obrigado pela participação. Desculpa porque o tempo voa mesmo. O tempo voa, a gente sabe disso. E vamos trocar ideia.